Domingo que eu sempre brigava, porque, pô, mas o festival acaba sábado, por que esse show no domingo? Mas por quê? Porque agora a gente já entendeu, esse show de domingo, hoje eu tenho colocado isso, é um presente do FICA para a cidade de Goiás. Então é até uma forma de reconhecimento. A gente encerra o festival no sábado à noite, aí domingo é o dia para os artistas aqui, os locais, para fazer o que eles quiserem, as apresentações deles aí, e à noite a gente termina a nossa participação dando de presente para a população esse show de domingo, né? E esse ano, particularmente, são 2 shows que ontem eu recebi vários telefonemas de Goiânia, de pessoas para saber se está confirmado mesmo, se é o Martinho da Vila que vem, que querem vir para Goiânia para assistir o show, né? A Vanessa da Mata também, porque dependendo do show, você tem que ver o tipo de público que atrai, né? E a gente tem que ter essa preocupação, porque aqui é uma cidade patrimônio da humanidade, uma cidade histórica, né? A gente complementando, sem nenhuma conotação com relação ao que era no passado, até porque no passado não haviam algumas preocupações que existem agora. 2 anos atrás, se eu não estiver enganado, o Ministério Público Federal, nós tivemos um problema na cidade em função de show aqui dentro do centro histórico, e aí a gente começou então a se preocupar com isso, começamos a pensar de outra forma, e a ideia era então qualificar um pouco mais a questão da música. Qualificar sem demérito da juventude, absolutamente, não é isso não. Olhando talvez um pouco mais com relação ao turismo, incrementando um pouco mais a economia da cidade, aquilo que nós falamos, que a Linda falou lá atrás. Então, os shows, eles começaram a ter uma visão diferente. Eles, de fato, eles se qualificaram um pouco mais. Isso demanda um tempo até a pessoa entender isso, né? Mas o ano passado nós já tivemos uma resposta bastante interessante. Você acabou de nos dar uma resposta do que está acontecendo hoje. Então, hoje, por exemplo, à noite, sexta-feira, a juventude vai estar ali. O que nós estamos ouvindo aqui é porque os grupos que lá estão, que vão tocar hoje à noite, estão fazendo a sua passagem de som e é para a juventude. Amanhã e domingo nós já temos 2 atrações muito mais qualificadas. O Martinho da Vila, que atende a qualquer idade, e dependendo do quem gosta de samba, Martinho da Vila é hoje um nome, não é? E a Vanessa da Mata, que também ela atende absolutamente ao jovem, só que ela é mais qualificada, ela é mais refinada, então ela atende também a nossa idade, aos mais velhos, tá certo? Então é por isso. Ela abrange. É por isso que a gente diz hoje, com uma certa tranquilidade, que a resposta da cidade, que no primeiro momento teve lá as suas dúvidas se a gente estava no caminho certo ou não, hoje eu te diria com toda certeza que a resposta é absolutamente positiva. E hoje a gente tem o Marcelo Barra na Igreja do Rosário com a orquestra de câmara da GEPEL, que já é um outro tipo de público. Então a gente está conseguindo atender. Então assiste o Marcelo Barra 18 horas na igreja, que na verdade é um concerto, né, que inclusive é uma experiência para ele também, que ele está muito satisfeito com isso. Depois tem um show às 20 Sabá Moraes e Tom Cris, no Palácio Conde dos Arcos, que atende a esse público que você falou sobre ontem, e depois o show para moçada se esbaldar aí às margens do Rio Vermelho. Então a gente meio que tempera. Achou o meio termo, né? Conseguiu. A gente achou o equilíbrio. O equilíbrio, exatamente. Mas é uma briga boa. Quero informar que a minha briga é boa. Não foi à toa que eu quis tratar isso aqui, porque eu já sei que é complicado trazer todo mundo. Mas... A Linda, de fato, não dorme, vê tudo e sabe tudo. E aí é complicado. Agora, Germano, eu fiz aqui uma entrevista com 2 jurados do júri oficial do FICA. E em um determinado momento eu perguntei a eles o seguinte: escuta, como é que separar a questão ambiental
da qualidade, digamos, cinematográfica daquela produção que vocês estão avaliando? Vocês poderiam estar sendo influenciados pelo tema tratado, né? A resposta foi, essa é uma grande dificuldade, mas a gente tenta fazer uma avaliação do filme, né? A gente tenta avaliar a questão cinematográfica. A gente estava aqui conversando com o Kiko Goifman e o Gerbasi. O Gerbasi, exatamente. Então, essa possibilidade, não é, da questão ambiental tratada no filme influenciar a decisão do jurado seria um prenúncio da transformação do FICA no festival político, na sua opinião? O jurado tem que ter esse cuidado, senão isso acaba acontecendo? Veja bem, bom, vamos partir do princípio. Nós temos 2 consultores, um de cinema e um de meio ambiente. O de cinema, que é o professor Lisandro, é literalmente de cinema, crítico de cinema, e não é uma pessoa envolvida na temática do meio ambiente, a não ser de fórum íntimo pessoal. O professor Laerte, da mesma forma, ligado ao meio ambiente e também até menos do que o professor Laerte, porque qualquer um de nós pode dar os seus pitacos sobre o meio ambiente, mas muito poucos de nós pode falar sobre cinema, a não ser o que você olha, que você vê, o que você gosta. Às vezes o que eu gosto, às vezes quando eu ouço o Lisandro falar na televisão sobre um determinado filme e vou àquele filme, não concordo com ele em absolutamente nada que ele fala. Mas ele está falando disso que você está dizendo aí, né? Ele está focado no cinema. Então, eu acredito que essas pessoas, elas são muito preparadas e têm um currículo de cinema enorme. É bem verdade que elas não podem, e acredito que elas não façam, apenas a crítica com relação à película, a como aquilo ali foi feito e tal. É preciso que haja uma mescla entre cinema e meio ambiente. E acredito também que, pela experiência de todos eles têm um cuidado muito grande de não se deixar envolver por isso. Então, a isenção é natural. Eu acho que, logicamente, como o filme ele tem uma temática ambiental, eles analisam o conteúdo do filme, mas eles analisam a questão da iluminação, da direção, isso. A questão, alguns, por exemplo, que hoje a gente já estava conversando sobre isso. Às vezes, o ambientalista, eles querem focar tanto a questão da degradação, que às vezes o filme fica... Porque o discurso, eles estavam comentando isso, o próprio ambientalista, o discurso ambientalista, ele é longo e muito detalhado, né? Pesado. Porque nós estávamos comentando isso, é diferente você fazer um filme com um tema definido, né? Que eu ainda estava dando esse exemplo hoje, que o advogado, ele às vezes tem que fazer